Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Blitz do Dinheiro. E antes de mais nada, eu já sei o que vocês vão falar. Sim, o canal está um pouco abandonado, é verdade, mas eu resolvi ativá-lo e conto com vocês para se inscreverem no canal e curtirem para me motivar a fazer mais vídeos. O assunto de hoje é sobre uma notícia que saiu na mídia e eu achei importante e relevante eu vir aqui explicar sobre essa notícia e principalmente mencionar para vocês o que isso efetivamente vai alterar no nosso dinheiro. Mas afinal, qual é essa notícia que realmente é tão relevante assim? É essa que está aparecendo aqui para vocês, em que o Banco Central reduz a alíquota do compulsório para depósitos a prazo para 31%. E esse impacto dessa redução é de 16 bilhões de reais. Para início de conversa, vamos entender o que significa esse depósito compulsório. De uma maneira mais prática para vocês, é o seguinte: toda vez que nós, clientes de alguma instituição financeira, de algum banco, vamos lá e depositamos algum valor nesse banco, seja esse depósito um depósito à vista, que é o depósito na tua própria conta corrente, ou um depósito a prazo, que pode ser em CDB, uma LCI, uma LCA, ou então até mesmo depositamos na caderneta de poupança, o que acontece? Os bancos são obrigados desse valor que nós depositamos pegar uma parte desse valor, um percentual, que é chamado de taxa de reserva, que é essa taxa de compulsório, e depositar no Banco Central. E aí vocês devem estar se perguntando por que os bancos são obrigados a deixar um percentual do que eles mesmos captaram no Banco Central. Por que eles têm que fazer esse repasse? Primeiro, que essa é uma forma de controle monetário e também e principalmente para garantir a segurança no sistema e não aconteça de as instituições financeiras, os bancos emprestarem mais dinheiro do que eles realmente possuem em caixa. Então, para garantir, para ter essa segurança, existe essa taxa de compulsório que é depositado no Banco Central. É por isso que a autoridade competente, qual que é essa autoridade competente? É o Conselho Monetário Nacional, é quem edita as normas, as regras, ou seja, qual é o percentual que tem que ser recolhido. E o Banco Central, ele vai executar o que o CMN falou. Então, se o percentual era, no caso de 33%, o Banco Central vai executar isso e fiscalizar para ver se realmente os bancos estão cumprindo com a determinação. Vocês perceberam na notícia que a redução da alíquota foi de 33% para 31% em depósitos a prazo, que eu já falei, entra aqui como exemplo CDBs, LCIs, LCAs. Mas o que é importante é nós entendermos o que essa redução realmente significa e se isso vai afetar na nossa economia, qual foi o objetivo. Então vamos lá. Primeiro ponto é que quanto maior for essa taxa de reserva, menor será a liquidez no mercado. Como assim? Vamos para um exemplo prático. Imagine que você foi no banco e depositou R$1.000 num depósito a prazo. Você aplicou num CDB R$1.000. Acontece que desses R$1.000 o banco vai ter que repassar 33% para o Banco Central, que é a taxa de reserva, a taxa de compulsório. Então, na verdade, dos R$1.000 que você colocou, sobram para o banco R$670. Esses R$670 é o valor que o banco vai ter para usufruir. Ou seja, esse é o valor que o banco vai ter para movimentar, para emprestar para outras pessoas que estejam precisando de crédito. E o que isso significa? Significa que os bancos vão ter menos dinheiro em caixa para emprestar para outras pessoas que precisam. Se os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar, o dinheiro que eles já possuem, eles vão emprestar a uma taxa maior. Por eles estarem fazendo então empréstimos, contratos de empréstimos a uma taxa mais elevada, isso vai restringir o acesso ao crédito, porque muitas pessoas vão evitar para não se endividar. Só que isso afeta tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, o que significa que empresas que costumeiramente pegam empréstimo para alavancar o seu negócio, para compra de equipamentos, para aumentar a tecnologia e fazer aumentar
com isso a demanda, não vão fazer. E isso faz com que a economia não gire de uma forma acelerada. E isso gera um movimento de retração na nossa economia. Em contrapartida, quando essa taxa compulsória diminui, isso faz com que sobre mais dinheiro para os bancos emprestarem para outras pessoas. Ou seja, os bancos possuem uma margem maior, possuem mais crédito em caixa. Com isso, o que eles podem fazer? Podem facilitar o acesso ao crédito, diminuindo as taxas de empréstimos. E isso faz com que tenha mais dinheiro diretamente na nossa economia, gerando mais liquidez. Então, usando o mesmo exemplo, se você foi lá e depositou R$1.000, agora a taxa reduziu para 31%, então o que sobra para o banco emprestar são R$690. Então sobra mais para ele emprestar para outras pessoas. Como tem mais, eles podem reduzir a taxa de empréstimo para quem está querendo acessar esse crédito. É claro que aqui eu estou dando um exemplo de R$1.000, mas vocês compreendem que essa é uma visão bem micro do que realmente acontece. Afinal, todos os dias são muitos bancos e eles negociam milhões durante um dia. Então essa redução de 33% para 31% faz muita diferença, certo? Mais ou menos. É claro que se nós analisarmos os números, essa diferença de percentual de 33% para 31% vai sim fazer uma diferença financeira, afinal, como nós propriamente vimos na reportagem, são 16 bilhões de reais. Apesar de eu ser uma defensora do Paulo Guedes e gostar muito das propostas e das ideias que ele tem para a nossa economia, dessa vez ele, o Banco Central, tomaram uma iniciativa que eu não sei se vai ser tão assertiva assim. Por quê? Antes de mais nada, de vocês começarem a reclamar, quero dizer que até agora eu expliquei os motivos que fizeram com que eles tomassem essa decisão, que é justamente colocar mais dinheiro disponível para crédito, para que pessoas físicas e jurídicas tenham acesso a um crédito mais barato e com isso fomentem mais a nossa economia, gerando mais empregos, gerando mais renda, gerando mais consumo. Consequentemente, isso deve aumentar o nosso PIB, o PIB do Brasil, ok? Mas agora vamos pensar pelo outro ponto de vista. Primeiro ponto, que quando você diminui essa alíquota compulsória, quem vai ter essa margem são os bancos. Então, os bancos podem diminuir as taxas de juros para empréstimos para fomentar a economia. Eles podem. Não significa que eles vão fazer isso. Não significa que, de fato, eles vão querer ganhar menos para aumentar a demanda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante é que, assim, está tendo a ideia de que os bancos não possuem tanto dinheiro em caixa para fazer empréstimos. E isso não é verdade. Os bancos possuem grande margem para emprestar dinheiro. O que está acontecendo, que está havendo uma retração, além da taxa de juros estar alta, é que tem muita inadimplência. E isso fez com que os próprios bancos criassem maiores burocracias para emprestar dinheiro com medo desse calote. Então não é que falta dinheiro, falta a adimplência das pessoas físicas ou jurídicas que estão tomando esse crédito dos bancos e isso está gerando uma burocracia maior, consequentemente menos pessoas estão tendo acesso ao crédito. O terceiro ponto que eu acho importante nós pensarmos a respeito é que estamos tentando acelerar, agilizar a nossa economia através de empréstimos. O que significa que para aumentar o consumo, aumentar a demanda, aumentar a renda, as pessoas físicas ou jurídicas terão que fazer empréstimos. E eu não sei se esse é o momento ideal para que isso aconteça na nossa economia. Por que eu digo isso? Porque primeiro, a nossa taxa de desemprego está altíssima. Se você acompanha os jornais ou se você me acompanha no Instagram, eu posto as notícias e realmente está assim uma situação em crise de desemprego no Brasil. Fora isso, nós temos 60 milhões de brasileiros endividados.
e você fomentar a economia baseado em as pessoas tomarem crédito, é pedir para as pessoas se endividarem. Eu entendo a finalidade, mas eu acho que vai ser uma estratégia que nesse momento não cabe ao que nós estamos vivenciando no Brasil. Agora que eu apontei aqui os dois pontos de vista para nós pensarmos, comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito dessa estratégia do nosso ministro da Economia e do Banco Central, dessa diminuição da alíquota. E fica de olho, porque o próximo vídeo vai ser baseado nessa mesma notícia que eu acho importante vocês entenderem também. Um beijo e até o próximo vídeo.